Meus amados irmãos, a paz do nosso Rei Jesus. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra, principalmente para os irmãos que estão nestes últimos dias subindo ao monte orar a Deus. Daqui a pouco também eu estarei subindo. Já são mais ou menos umas 10, deixa eu ver aqui, são 10h44 aqui no Piauí. Daqui a pouco estarei subindo ao monte para conversar com o nosso Pai Celestial. E muitos irmãos em São Paulo e em vários lugares estão subindo aos montes, porque assim fazia o nosso Senhor Jesus. Veja o que é que diz aqui em Efésios. Em Filipenses capítulo de número 6, versículo de número 16, versículo 10 em diante. Filipenses capítulo 6, versículo 10 em diante, Paulo diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de quê? Do seu poder. Jesus, o próprio Filho de Deus, ele veio a essa terra e ele viu a necessidade que é a gente manter uma vida de oração. É porque a nossa luta, segundo o que Paulo vai, se você ler Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, a nossa luta, ela é contra principados, potestades, hortes espirituais. Então a nossa luta é contra seres espirituais. Não sabemos quantos anos nós vamos viver aqui na terra, mas sabemos que no decorrer da nossa vida, os demônios vão fazer de tudo para você perder sua salvação. Jesus, ele disse que se a nossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós entramos no reino dos céus. E Jesus, ele nos ensinou a sempre manter uma vida de oração. Por quê? Porque através da oração, os seus olhos espirituais eles ficam abertos. E eles ficam atentos para que você não seja enganado contra os falsos ensinos que hoje o sistema religioso ensina. Nós vemos aí nas igrejas uma verdadeira bagunça, estava uma verdadeira bagunça nas igrejas evangélicas, apoiando divórcio, apoiando política, tudo que não presta. Então a nossa luta, ela é espiritual. Então para você ter o dom de discernimento de espírito, para você ficar atento contra as ciladas do diabo, requer muito esforço aos pés de Deus. Se a nossa luta ela é espiritual, é contra demônios que são espirituais, então nós só vence com forças espirituais. É por isso que Jesus ele disse assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Nas palavras de Jesus, Jesus disse que quem ama a Ele não é quem diz eu amo a Deus, é quem se esforça para seguir as regras que Ele nos ensina, os mandamentos que Ele nos ensina. Por isso que o caminho do céu é estreito e Jesus ele aguentou tudo. Ele aguentou tudo, todo o sofrimento, humilhações, perseguições, aguentou o peso da cruz, mas ele foi até o fim. A vida cristã, ela é difícil, é com lutas todos os dias. É por isso que eu disse alguns vídeos atrás que eu não me julgo salvo, porque é uma luta constante.
né? Seria bom se quando a gente aceitasse Jesus já morresse logo e já fosse para o céu. Aí era bom. Mas não, a gente aceita Jesus para entrar numa batalha, para entrar numa guerra contra os demônios. Então, meus irmãos, para que você não caia nas ciladas do diabo, para que nós não venhamos a se entregar aos prazeres da carne, porque há uma guerra, né? E infelizmente, muitas das vezes a guerra está no nosso meio, né? Porque dentro da igreja tem o joio e o trigo. Então é aí onde cada um deve lutar pela sua fé, entendeu? Porque a salvação ela é individual. Por que você tem que orar por você? Por que você tem que orar e buscar por você? Porque se você não fizer por você, quem vai fazer por você? E quando você morrer, os teus parentes eles vão te acompanhar até o cemitério. De lá eles voltam para trás e você vai sozinho prestar conta com Deus. A salvação ela é individual. E o caminho do céu não é facinho como muitas pessoas acham, né? Então, meus irmãos, nós vemos aí a morte está na terra. O juízo de Deus está sobre a terra. Igrejas evangélicas fechadas, mais de 300 mil pessoas morrendo em 3 meses, vítimas de doenças conhecidas como coronavírus. E esse é o momento nosso, esse é o nosso momento. Por quê? Porque chegou a hora de nós pararmos de olhar para a vida dos outros e olharmos para nós mesmos. Muitas das vezes nós enxergamos demais os defeitos dos outros e não enxergamos os nossos próprios defeitos. Jesus, uma certa vez, ele disse assim: hipócrita, por que tu quer tirar a trave que está no olho do teu irmão e não vê o tronco que está no teu próprio olho? Então o apóstolo Paulo ele disse: examine-se o homem a si mesmo. Então Paulo nos ensina a examinar nós mesmos. Como é que está o meu comportamento, as minhas atitudes, o que eu falo, o que eu estou fazendo, está agradando realmente a Deus? Ou eu sou simplesmente um mais Satanás, ou um anticristo? Porque Satanás ele conhece a Bíblia de ponta a ponta. Tiago disse que Satanás ele crê que estremece, mas ele não obedece. Jesus ele disse que o caminho do céu é estreito, e ele disse: são muitos chamados e poucos escolhidos. Por isso, meus irmãos, eu não sei se amanhã eu estou vivo, você não sabe se amanhã você está vivo. Então, vamos cuidar da nossa fé, vamos cuidar da nossa vida espiritual. Por quê? Porque o dia de amanhã não nos pertence. E Jesus, segundo os ensinos de Cristo, é muito difícil o cristão entrar no reino dos céus. E diz que é um dom, diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Somente pela misericórdia é que nós vamos alcançar a vida eterna e a salvação em Cristo. Mas Jesus disse uma palavra que nos deixa bastante preocupados. Ele disse que aquelas pessoas que amam Ele realmente são aqueles que guardam a palavra, são aqueles que obedecem a palavra. É aí onde pesa nas costas do cristão, né? Nesse momento eu olho para mim mesmo: será se eu estou realmente obedecendo a palavra? Ou eu estou sendo simplesmente um fariseu que fala e não vive o que prega? Então que Deus nos guarde. Eu conto com a sua oração. Ore por mim. Eu enfrento lutas como você, entendeu? Todos nós enfrentamos luta.
Muitas das vezes nós estamos aqui, ó, levando uma palavra de força, mas só Deus sabe o peso que estamos levando nas nossas costas. Jesus diz: quem não toma a sua cruz e nos segue após mim, não é digno de mim. Então a vida do cristão é uma caminhada, é uma cruz, entendeu? Todo dia você tem que enfrentar uma luta, todo dia você tem que enfrentar uma luta, mas entenda, você só vence as lutas que vão surgir até o último dia da sua vida se você ocupar sua mente com a palavra de Deus, se você manter uma vida de oração e de renúncia, porque o pecado ele é bom, o pecado ele é prazeroso, porém o nosso mestre nos ensina o caminho que deve andar. Então, por mais que o pecado seja bom, nós temos que pedir força a Deus para a gente não se entregar ao pecado. Por quê? Porque a carne ela não gosta de orar, a carne ela não gosta de buscar Deus, a carne ela não quer servir a Deus. Então, por isso que requer muitas das vezes esforço. Às vezes você diz assim: mas eu não estou com vontade de orar. Mas ore mesmo sem orar, mesmo sem vontade. Mesmo que você não esteja com vontade de orar, mas se esforce para orar. Por que eu gosto de orar no monte? Porque lá no monte, mesmo que eu esteja cansado, eu vou sozinho, só vou com a companhia do Espírito Santo. Por que eu gosto de orar no monte? Porque lá você tem que orar atento, você tem que orar. Eu oro com os olhos abertos, olhando para o céu, para as estrelas, vendo as maravilhas que Deus fez. Hoje mesmo a lua está bem clara, então é muito maravilhoso. É lá onde você chora, aonde você faz uma oração que você às vezes não faz perto de outras pessoas. É por esse motivo que o nosso Messias se ausentava às vezes do meio das multidões e ia chorar aos pés do Pai Eterno. Jesus, ele andava no meio de multidões, mas tinha um momento que ele queria ficar sozinho com o Pai. Então você e eu, irmão, nós precisamos tirar o nosso momento de estar sozinho com o nosso Deus. Por quê? Porque Satanás, ele vai lutar até o último segundo da nossa vida para nos levar para o inferno. Cuidado com os falsos ensinos, cuidado com as doutrinas de demônio, cuidado com os falsos conselhos de pessoas que estão ao seu redor. Cuidado, nenhuma revelação, nenhuma profecia que não esteja de acordo com a palavra não vem do céu. A verdadeira revelação, a verdadeira profecia, a verdadeira visão, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Ok? Então tenha cuidado. Tá certo? Estamos aí vivendo um tempo difícil. Agora é cada qual por cada qual. Igrejas evangélicas fechadas, entendeu? Isso foi até bom para que os crentes voltem a orar, voltem a ler a Bíblia, porque muitos só pegavam na Bíblia quando ia para o culto. Hoje não. Muitos voltaram a orar, muitos voltaram a ler a Bíblia, e faça por você. Tá certo? E por mais que o pecado seja prazeroso, diga não ao pecado. Diga não às coisas do mundo. Parece bom, mas diga não. Diga não, porque o céu nos espera. A vida eterna nos espera. A qualquer momento nós iremos passar para a eternidade. Hoje ou amanhã nós iremos para a eternidade. E se morrermos, mesmo dizendo que somos crentes, mas se não obedecermos aos ensinos de Cristo, aos mandamentos de Jesus, não tem outro lugar a não ser o inferno para nós. Então eu não quero ir para o inferno, você também não quer. Então entenda, se a nossa vida não estiver de acordo com a palavra de Deus, infelizmente nós seremos condenados ao inferno. Então eu conto com a sua oração, ore por mim, tá certo? Eu enfrento lutas também como você enfrenta. Estaremos orando uns pelos outros, tá certo? E vamos se esforçar, meus irmãos, para nos encontrarmos na grande reunião dos salvos na glória celestial. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.